todinho, gama, foi montado do mesmo jeito que está descrito no vídeo, sem nenhuma alteração. A única diferença que tem é que a gente precisou fazer uns furinhos aqui na lateral do forninho, que era para sair a fumaça, porque toda vez que a gente ligava a chama aqui, ela estava apagando, a gente ficou sem entender, a gente viu que estava faltando os furinhos. Aí a gente teve que fazer uns furinhos para sair a fumaça. E aqui, além de passar a cola para juntar as latas, eu botei esse materialzinho, que é um ferrinho, e botei uns parafusos, que era para dar uma maior sustentação. Tirando isso, uma latinha para o pichão deslocador, 2 cabeçotes e essa latinha que é para dar suporte ao virabrequim. E aqui é o pichão de trabalho. Esse motor foi o terceiro que a gente fez. A gente teve alguns problemas, enfim, fez o primeiro, deu errado, fez o segundo, deu errado também, só no terceiro ele girou. Então, o que foi que aconteceu? Como era a primeira vez que a gente fazia esse projeto, a gente não tinha ideia nem noção como é que funcionava. Um dos erros que a gente cometeu foi que a gente tinha feito antes com um joelho, né? Que é um pedacinho de cano dobrado assim em L. Bem, a gente tinha acoplado o joelho, em vez de ser no pichão deslocador, a gente tinha colocado no próprio cabeçote, ou seja, não tinha como o ar passar pela mangueirinha vindo do pichão deslocador para cá e fazer girar. Depois a gente percebeu que a gente colocou o joelho no lugar onde ele devia ficar, só que ele só fazia aqui, dava uma mexidinha bem de leve e descia. Aí a gente ficava, caramba, por que ele não consegue completar uma volta? Aí a gente foi olhar também, era porque a gente não estava fazendo os cabeçotes direito. A gente, em vez de usar um cabeçote assim de 5 centímetros e outro também, a gente estava botando uma lata completa. E essa lata completa não estava dando a vedação necessária. Ou seja, quando você olhava por dentro da lata, estava vazando o ar de dentro do pichão deslocador. Aí foi outra coisa que a gente teve que alterar. A gente fez a colocação dos 2 cabeçotes. Por fim, depois que a gente colocou a mangueira, que a gente usou da última vez a mangueira, colocou uma mangueira no lugar certo, os 2 cabeçotes, mesmo assim ele não funcionou. Aí a gente ficou achando que era o quê? O alinhamento. A gente teve que refazer toda a estrutura de novo, esse fiozinho aqui, o virabrequim, a biela, tudo a gente teve que fazer bem bonitinho, usando uma moça, e foi só assim que ele voltou a funcionar. Voltou não, que ele finalmente funcionou, depois que a gente ajustou isso tudo. Como é que a gente fez o barco? O barco ele foi todo construído com pasta de arquivo. Foram 3 pastas de arquivos, uma verde, uma amarela e uma vermelha. E a gente escolheu por ele ser levinho e por isso ele ia ter uma tendência maior para boiar e flutuar. Então, a gente tem que, as dimensões do nosso barco são, a gente tem 28 de largura por 37 de comprimento e esse negocinho aqui é pauzinho de puleiro de passarinho. Aí eu recortei e fiz essa estrutura só para dar sustentação tanto ao barco como ao motor. Porque como a gente teve vários problemas, a gente precisou fazer 3 motores diferentes, eu fiquei com medo de colar e depois ter um problema. Então essa estrutura foi feita para que eu possa colocar e retirar o motor. Enfim, aí na base do barco, depois de montada a estrutura, eu passei resina por dentro, que era para o fundo ficar duro e ele conseguir boiar na água, que ele estava muito mole, por ser de pasta de arquivo. Fiz essa estruturazinha de madeira e com uma basezinha de papelão. Isso tudo para poder encaixar o motor e ter mobilidade para encaixar e tirar. Aí como é que eu pensei em fazer esse negócio? Peraí. A gente encaixa o motor aqui na posição que a gente quer e depois a gente vai prender o motor usando essas ligazinhas, uma borrachinha e esses ferrinhos, que é um pedacinho de ferro velho que eu torci em forma de S, que é para prender a borrachinha.
Pronto, aí colocando essas 4 ligazinhas em cada um dos lados, eu tenho uma fixação móvel do motor, né? Porque a qualquer momento, se desse qualquer problema, eu podia facilmente tirar, consertar o motor e colocar ele de volta. Bem, além disso, a gente precisou fazer um leme, porque quando a gente colocou o motor, o barco na água, a gente percebeu que ele não estava andando em linha reta. E esse leme também foi muito simples de fazer. Foi um pedaço, a gente cortou um pedaço a gente pegou um pedaço da própria pasta de arquivo, aí fez 2 cortezinhos aqui e aqui para dobrar, e cada lado dobrado eu fixei com um preguinho mesmo, só passei um prego. Aí isso daqui era o leme. Aí eu colei e usei um pedaço de arame velho só para fazer a orientação, para você poder ficar mexendo para lá e para cá e guiar o seu barco de acordo com o vento, de acordo com a correnteza da água, enfim. Aí pronto, é isso aí. Esse foi o projeto do barco. Qual foi a ideia do motor? Porque a gente tem que fazer o motor em um barco, né? Aí qual foi a ideia para passar o movimento de giro do motor? A gente fez o quê? Vamos pensar numa propulsão que funcione para empurrar o vento e não a água. Mas por que empurrar o vento na água? Porque o vento é mais leve do que a água, então se tornaria mais fácil. Bem como para fazer, porque eu pensei em fazer também um sistema de roldanas que ia descer até entrar em contato com a água, e enfim, isso também ia dar muito trabalho. Então a gente decidiu por colar, simplesmente chegou, botou aqui uma tampinha, aqui é um pedacinho de cano também, a gente acoplou a hélice aqui direto e pronto, a gente acoplou direto no volante. E agora ele gira o ar, empurrando o ar. Enfim, ele perdeu um pouquinho da velocidade de rotação que ele tinha, mas ele funcionou perfeitamente para empurrar o barco. Como foi falado anteriormente, o grupo 7 escolheu para fabricar o motor Stirling do tipo Gama. Aqui nós vamos tratar um pouco do funcionamento desse motor. O princípio de funcionamento do motor Stirling é baseado em um ciclo fechado, onde o gás de trabalho é mantido dentro dos cilindros e o calor adicionado e removido do espaço de trabalho através de trocadores de calor. Esse ciclo ele consiste de 2 processos isotérmicos e 2 processos isovolumétricos. Aqui no gráfico a gente pode ver as etapas de funcionamento do motor Stirling. Do ponto 1 ao ponto 2, nós temos uma compressão isotérmica. Do ponto 2 ao ponto 3, nós temos uma expansão isovolumétrica. Do ponto 3 ao ponto 4, nós temos uma expansão isotérmica, e do ponto 4 ao ponto 1, fechando o ciclo, nós temos uma compressão isovolumétrica. Bem, falando um pouquinho como funciona exatamente o motor de Stirling. O pistão, quando ele sobe, ele comprime o ar e esse ar é jogado para a parte de baixo, onde tem a fonte quente. O ar, então, ele é aquecido, se expande, se deslocando para o pistão de trabalho. Quando ele entra no pistão de trabalho, ele faz o quê? Ele faz com que a borracha do pistão de trabalho se expanda, movimentando o ferrinho que está conectado a ele, fazendo girar o virabrequim, dando movimento ao virabrequim. Quando esse virabrequim desce, faz com que o pistão deslocador desça também. Na hora que o pistão deslocador ele desce, ele empurra o ar quente que está na parte de baixo do cilindro para cima. O gás, então, é resfriado e encolhe, fazendo com que o pistão de trabalho volte para a sua posição inicial. Bem, nessa parte do relatório nós vamos tratar dos cálculos teóricos aplicando a primeira e a segunda lei da termodinâmica para o ciclo de Stirling. Os dados utilizados
foram: a temperatura da fonte quente foi considerada 400 graus Celsius, sabendo que a temperatura máxima de uma chama gerada pela queima do etanol varia de 400 a 500 graus Celsius. Nós consideramos 400 graus Celsius e transformando para Kelvin, nós temos 673 Kelvin. A temperatura da fonte fria foi considerada a temperatura ambiente em torno de 25 graus Celsius, transformando para Kelvin, nós temos 298 Kelvin. Como foi visto, o motor foi fabricado de latinhas cilíndricas. Então, para calcular o volume de gás dentro do cilindro, utilizou-se a fórmula de volume de cilindro, que é πr² vezes a altura, onde o volume inicial considerado foi aquele quando o pistão desce, que, fazendo os cálculos, ficou igual a 0,1413 litros. O volume final foi considerado aquele quando o pistão sobe, e deu igual a 0,1272 litros. Considerando o gás de trabalho, o oxigênio, nós, para acharmos o número de mols, utilizamos a densidade do oxigênio, que é 1,44 kg por litro, e aplicando os cálculos, nós temos o número de mols igual a 6,04 mols. A pressão inicial foi considerada 1 atm, transformando para bar, nós temos 1,0135 bar. E a pressão final, considerando que a primeira etapa é uma compressão isotérmica, nós temos P1V1 igual a P2V2, chegando a esse valor aqui da pressão final, 1,1146 bar. Os cálculos da primeira etapa, de onde o gráfico vai do ponto 1 ao ponto 2, para o cálculo do trabalho foi utilizada essa fórmula, onde nós temos que é igual a menos integral de V1, V2, pressão, a temperatura constante, vezes a variação do volume. Fazendo esses cálculos, nós obtivemos um trabalho igual a 3.552,8 joules. Para os cálculos da energia interna, nós utilizamos a fórmula dU igual a dQ mais dW a temperatura constante, onde nós temos que dU é igual a 0 joules. Os cálculos da entalpia foi utilizado a fórmula DH igual a dQ mais volume a temperatura constante vezes dP, onde nós tivemos uma variação de entalpia igual a 0. Para os cálculos do calor, nós usamos a fórmula dU igual a dQ mais dW, a temperatura constante, onde nós temos que a variação, o dQ é igual a menos o dW, a temperatura constante. Então, dQ é igual a menos 3.552,8 joules. A variação de entropia foi calculada através da fórmula ds igual a integral de dQ sobre a temperatura, onde tivemos uma variação de entropia de menos 5,28 joules por Kelvin. Do ponto 2 ao ponto 3, nós temos uma expansão isométrica, ou seja, o volume é constante. Então, o trabalho encontrado é igual a 0 joules. A energia interna e o calor, através dessa fórmula, podemos ver que esse termo aqui zera, porque o volume é constante, então dU é igual a dQ. Então, utilizando a fórmula integral da temperatura da etapa 2 à temperatura da etapa 3, vezes ΔU sobre ΔT a volume constante dt, nós chegamos a essa fórmula onde a integral de T2 a T3 vezes CV dt.
DU é igual a DQ, que deu, aplicando os cálculos, menos 47.078 joules. Para o cálculo da variação de entalpia, usamos essa fórmula, ΔH igual a calor, volume constante, mais volume, vezes variação da pressão. Aplicando os cálculos, encontramos a variação da entalpia igual a menos 47.076 joules. A entropia, utilizamos a fórmula integral de T2 e T3 vezes CV dt sobre a temperatura, onde, aplicando os cálculos, chegamos à variação de entropia igual a menos 102,28 joules por Kelvin. Na etapa 3, que vai do ponto 3 ao 4, temos a expansão isotérmica, que calculamos o trabalho, o menos PDV, chegamos ao valor de menos 3.552,8 joules. E a energia interna, calculamos por DU igual a DQ mais trabalho da temperatura constante e considerando que o ΔU chegamos ao valor de 0 joules. Na entalpia, calculamos o DH igual a DQ mais VDP. Como a temperatura é constante, chegamos ao valor de ΔH igual a 0 joules. Portanto, o calor, calculamos o DU igual a DQ mais D trabalho, que chegamos ao valor do calor, seria 3.552,8 joules. No cálculo da entropia, na temperatura constante, chegamos a ds integral de dq sobre t, chegando ao valor de 5,28 joules por Kelvin. Na etapa 4, que é do ponto 4 a 1, chegamos à compressão isométrica, onde o trabalho é calculado por trabalho igual a menos PDV. Como estamos a volume constante, o trabalho é 0 joules. Na energia interna em calor, o DU igual a DQ menos PDV. Como estamos na etapa isovolumétrica, a variação de volume é igual a 0. DU igual a DQ. Chegamos ao valor de DU igual a DQ, que é calculado pela integral de temperatura 1 com a temperatura 4, com CV, variação de temperatura. Chegamos ao valor de 47.078 joules. Na entalpia, calculamos o ΔH igual a Q a volume constante mais V ΔP. Chegamos ao valor de ΔH igual a 47.076 joules. Na entropia, calculamos o ds CV sobre T dt. Chegamos ao valor de ΔS igual a 102,28 joules por Kelvin. Considerando que o motor Stirling ele se comporta como um ciclo de Carnot, a eficiência do ciclo é calculada por 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Calculando,
chegamos a 0,56 multiplicado por 100 dá a porcentagem de 56% de rendimento. Então, mostrando aqui as etapas do ciclo, podemos perceber que, por se tratar de um ciclo, o trabalho total é igual a zero, o calor total igual a zero, o ΔU igual a zero, o ΔH total igual a zero e o ΔS total igual a zero. Nessa parte, vamos falar um pouco da termoquímica, considerando que a reação de combustão do combustível utilizado é o etanol. Temos que a reação é essa, onde nós temos 6N2 mais CH3CH2OH líquido mais 3O2 gasoso, dando 2CO2 mais 3H2O mais 6N2. Calculando a variação de entalpia da combustão do etanol, nós temos, aplicando a equação ΔH dos produtos menos o somatório do ΔH dos reagentes, nós chegamos a uma variação de entalpia de combustão igual a menos 326,63 kcal por mol. Para fazer o cálculo da temperatura de chama, nós temos que menos ΔH é igual à integração da temperatura inicial até a temperatura da chama, somatório de NiCp/dt. Realizando os cálculos, encontramos a temperatura de chama igual a 4.427,36 Kelvin. Para fazer o cálculo da temperatura de explosão, consideramos que ΔH igual a ΔU mais ΔNi vezes R vezes a temperatura, onde nós encontramos o ΔU igual a 327,23 kcal por mol, e aplicando a fórmula menos ΔU igual a integral de T inicial até a temperatura de explosão, vezes o somatório de NiCv/dt, efetuados os cálculos, chegamos à temperatura de explosão igual a 5.703,77 Kelvin.